Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Por favor, não senta ainda não. Para quem está do seu lado, e fala para essa pessoa: você já quer sentar, né? Ó, tem alguma mulher grávida aqui no meio de nós? Ou alguma avó que está para ganhar aí, para sua filha ganhar o bebê? Você viu ali no Evangelho, tem uma lista de nomes bonitos, né? Você pode colocar o nome do seu filho de Zorobabel. O que você acha? Ou Aminadab também. Eu posso dar essa sugestão. A partir dessa leitura, se tiver alguma grávida, me procura depois no privado, que eu vou mandar uma lista de nomes. Levante seus braços. Hoje nós celebramos o nascimento de Maria. Quero que você fale assim comigo, cante assim comigo. Quem é esta que avança como aurora? Temível, canta. Temível como exército em ordem de batalha. Brilhante, brilhante como o sol e como a lua. Mostrando o caminho aos filhos seus. Levante seus braços e você vai cantar. Minha alma glorifica o Senhor. Minha alma glorifica o Senhor. Lá em cima, meu espírito exulta, força. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador.
avança nas palmas. Quem é esta que avança como a aurora? Temível como o exército em ordem de batalha. Brilhante, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta, canta Nossa Senhora. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Só as mulheres agora. Minha alma glorifica o Senhor. Quero ouvir você, mulher. Que isso, mulher? Não tomou café da tarde, não? Coragem. Meu espírito exulta. Meu espírito exulta Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Os homens agora. Minha alma glorifica o Senhor. Quero ouvir você, homem. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta, força. Meu espírito exulta. Em quem? Em Deus, meu Salvador. Solta a voz. Deus, meu Salvador. Aí sim, Deus, meu Salvador, para encerrar, homens e mulheres. Em Deus, meu Salvador. Coisa boa, uma salva de palmas a Nossa Senhora. É aniversário dela, pode ser mais forte, né? Que isso? Louvado seja Deus. Podemos nos sentar. Eu fiz questão de puxar essa música, mesmo meio rouco, porque hoje a gente celebra o que essa música diz, né? Segundo a tradição, foi os anjos que disseram isso, né? Quem é essa que avança como a aurora? Temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho, né, aos seus filhos. E aí, claro, o autor da canção usou também um trecho do Magnífica, que está lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. Minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta. Foi isso que aconteceu mesmo. Quem é essa que avança como a aurora? Quem é que já acordou bem cedinho? Levanta a mão. E já viu a aurora? O que é a aurora? É aquela luz que precede a vinda do sol, né? Antigamente a gente achava que era uma estrela, com o tempo foi entendendo, né? Fomos entendendo. Muitos astrologistas falam que é o planeta Vênus, né? Que vai aparecendo antes do sol vir, né? Antes do sol nascer. Então a aurora precede o sol, e quando vem a aurora, a gente sabe que o sol vai nascer, sim ou não? Então Nossa Senhora, ela é a aurora da salvação. Por quê? Porque ela precede a vinda do sol, que é Jesus. Ela, com o seu sim, ela faz com que, né? Ela viabiliza o projeto de Deus. Deus quer contar com o sim de uma criatura, né? E como dizia São Luís Maria Grignon de Montfort, ela é a criatura mais plena de todas, a mais perfeita de todas as criaturas, na qual não falta graça nenhuma. Você sabe que na liturgia da igreja, geralmente, a gente não celebra o nascimento quase de ninguém. Celebra o quê? O martírio, né? Porque enquanto a pessoa está viva, há a possibilidade da pessoa pecar. Vai que eles celebram o meu nascimento, achando que eu vou ser santo, e no final da vida eu, né, largo o caminho de Deus. Ou você, ou outra pessoa. Então, geralmente, eles celebram o martírio, que é o nascimento para a eternidade. Mas só 3 pessoas eles celebram a natividade. Quem são essas 3 pessoas? Você sabe? Maria. Por quê? Porque ela já foi redimida. Ela nasceu já com a redenção, né? Porque essa festa de hoje, eu vou explicar. Não, eu vou falar de Maria no final. Vou falar primeiro dos outros 2. Primeiro é Jesus, por razões óbvias, né? Ele é Deus. Então, há o Natal do Senhor. O segundo é São João Batista. Por quê? Porque quando Maria visita Isabel, João Batista já é redimido por Jesus no ventre de Isabel e fica cheio do Espírito Santo. Então se celebra o nascimento de João Batista. E a terceira é Nossa Senhora. Por quê? Porque a festa de hoje está intrinsecamente ligada com o dogma da Imaculada Conceição, que a gente celebra dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro ela foi concebida, imaculada, ela já foi redimida. Ela não herdou as consequências do pecado original como nós herdamos. Porque em virtude dos méritos de Cristo, né, dizem
diz os santos padres dos 8 primeiros séculos da igreja, que a arca da aliança, Maria é a nova arca da aliança, eles dizem. E a arca que iria conter Deus, o mais puro de todos os seres, não podia ser manchada pelo pecado. Então, em virtude da redenção de Cristo, dos méritos de Cristo, Maria foi preservada do pecado original. Ela já nasceu redimida. Dogma da Imaculada Conceição. E 8 de dezembro, faz as contas. Nós estamos hoje em setembro, né? Nós estamos hoje dia 8 de setembro, isso? Sim ou não? Ah, que bom, só para ver se todo mundo está acordado. Então, 8 de setembro para 8 de dezembro são quantos meses? Quanto? 9 meses, gente. 8 de dezembro, como é que 3? 8 de dezembro para 8 de setembro. São quantos meses? 9. O que acontece depois de 9 meses quando a mulher está grávida? Então, dia 8 a gente celebra o quê? A concepção de Maria no ventre da sua mãe. A concepção imaculada, sem o pecado. E hoje a gente celebra o quê? O nascimento de Maria. Então, a gente já está celebrando a história da salvação. A gente está celebrando uma grande alegria. Por quê? Porque Deus quis contar com o sim dessa mulher. Por isso é essa que avança como uma aurora. Temível como um exército em ordem de batalha. E por que ela é temível? Porque Deus a exaltou em virtude da sua humildade. É aquilo que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus disse à mulher: olha, eu vou colocar inimizade entre você e a serpente. Você vai pisar a cabeça da serpente, e a serpente vai morder o seu calcanhar, vai dar o bote no seu calcanhar. Então ali Maria já recebeu, a mulher, que era uma prefiguração de Maria, né? Ela recebeu uma autoridade sobre o mal. O mal teme Maria, porque Deus a exaltou. Então ela é temível como um exército em ordem de batalha, né? Quando ela passa na frente e pisa na cabeça da serpente, né? Não tem. O mal é obrigado a se retirar, porque Deus a ungiu. Se está escrito lá em Lucas 1,46, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, né? Interessante. Tem gente que fala, eu só sigo a Bíblia, por isso que eu não sigo Maria. Mas então você riscou Lucas 1. Está escrito, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, está escrito na Bíblia. Quem é você para dizer que ela não é bem-aventurada? Se na Bíblia está escrito que ela é, não é? Se na Bíblia está escrito que todas as gerações de todos os séculos a chamariam de bem-aventurada, quem é você e eu para dizer que a Bíblia está errada? Que Lucas escreveu um equívoco, né? Tudo está certo, as pessoas elas pegam os versículos que são agradáveis, né? Mas não aprofundam na escritura. Mas enfim, não é nem esse o assunto. Então, voltando ao assunto do monte de nomes legais que nós ouvimos, então a senhora já vai batizar, né, o Aminadab daqui a um tempo, pode trazer aqui para mim, o Zorobabel, né? Pode colocar o nome que a gente batiza. Mas quantas gerações, essa pergunta é difícil, eu não quero nem que vocês respondam, mas quantas gerações aqui foram narradas? 3 blocos de 14 gerações. 3 blocos de 14 gerações. A primeira, de Abraão até Moisés, se eu não me engano. Depois de Moisés até Davi, depois de Davi até Jesus, até chegar em José, que era descendente de Davi, porque a profecia seria que Jesus nasceria da tribo de Judá, né? Um descendente de Davi. Davi era da tribo de Judá. Então, essa leitura, a igreja está dizendo para nós, que Maria, ela é a plenitude de todas essas gerações. Nela começa a realização da promessa. A promessa é que viria o Messias. Mas também a promessa é que a mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então o sim de Maria faz parte do início do processo da história da salvação, da nossa salvação. Com o sim dela nós já começamos a ser salvos. Por quê? Porque a aurora é uma certeza que o sol vai nascer. A aurora precede o sol, sabe? E eu acho tão interessante a genealogia de Jesus aparecer aqui, né? Quem tem problema na família? Levanta a mão. Achei que era só eu, gente. Quem aqui tem gente meio atrapalhada na família? Não filma agora não, vai que o cunhado está assistindo, né? Vai que a sogra está vendo e vai achar, está falando de mim, né? Quem tem confusão na família? Eu viro e mexe, acontece também. Quem já errou na vida? Eu achei que tinham mais imaculados aqui. Eu já ia perguntar se você nasceu dia 8 de dezembro também. Aqui, ó. Mas você sabe o que é interessante a genealogia de Jesus? Quem é estudioso da Bíblia sabe o que eu vou falar. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não esconde nada. Está mostrando 3 blocos de 14 gerações, sim ou não? Só gente boa nessas gerações, né? Só assim, padrão ouro. Gente, você sabia que na genealogia de Jesus tem uma prostituta? Tem uma prostituta.
que ajudou o povo lá, né, os espias de Josué, e por isso foi preservada, né? Você sabia que está narrado aqui que o rei que sucedeu Davi era quem? Quem que é o filho de Davi que assumiu o trono? Salomão. E Salomão era filho de quem? Betsabé, que era esposa de Urias, que é filha de um adultério, que Davi mandou matar ainda Urias na guerra. Você lembra dessa história? E depois pediu perdão a Deus, se arrependeu, compôs o Salmo 50, né, o Salmo que fala miserere, misericórdia. Mas por que está na Bíblia aparecendo isso? Uai, prostituta, gente que matou um monte de gente, né? No Antigo Testamento tem página que se você torcer sai 3 litros de sangue, né? Por que tem essa confusão na história de Jesus? Está errada essa Bíblia do Senhor aí, padre, você deve estar pensando. Não, o que isso mostra para nós? Olha só, presta atenção no que eu vou falar, porque isso é muito profundo. Quando a mãe de Nossa Senhora, Santa Ana, ficou grávida, e durante a gestação de Nossa Senhora, aqueles que roubavam continuaram roubando. As guerras continuaram. As prostitutas continuaram, os prostitutos, o tráfico da época, né, as drogas, os entorpecentes da época continuaram acontecendo. Mas o que aconteceu? Deus entrou na história humana, mesmo no meio dessa bagunça que é a história, através do sim de Maria, através da encarnação de Jesus, para redimir a história, no silêncio, nos bastidores, enquanto as guerras estavam acontecendo, a escravidão acontecendo, o Império Romano cobrando imposto, a prostituição acontecendo, as pessoas matando e morrendo. A salvação estava acontecendo, Maria sendo gestada, Maria nasceu, Jesus depois sendo gestado, Jesus nasceu, João Batista pregando, e o mundo não parou, a maldade do mundo não parou. Mas isso traz muita esperança para mim e para você. Por quê? Porque no meio da bagunça que muitas vezes é a nossa vida, no meio da bagunça que muitas vezes é a nossa família, no meio das confusões desse mundo, Deus continua trabalhando nos bastidores para nos salvar. Deus continua silenciosamente redimindo o nosso mundo, salvando o nosso mundo. E você sabe que muitas vezes a gente peca por uma coisa: a gente não aprende a celebrar a nossa história. Porque tudo bem, você tem uma genealogia também, você tem uma história, você não nasceu do nada, né? Você é filho lá do Tião, da Quitanda, não é? Filho da Dona Maria, da padaria, até rimou. Você tem a sua história. Mas talvez a sua história não seja difícil, seja pesada. Talvez você não teve o casamento que você queria, o pai que você queria. Talvez o seu pai privilegiou a sua irmã. Talvez você não nasceu na condição que você gostaria. Mas na sua história Deus está. A sua história é uma história de salvação quando você deixa Jesus entrar. Quando você dá sim como Maria deu. E Deus entra na sua história para salvar a sua história a partir de dentro dela. Então a gente tem que aprender, sabe, a perdoar a nossa história, a nos reconciliar com a nossa história e a celebrar o que Deus está fazendo. Porque Deus está sempre trabalhando, silenciosamente. Olha, eu acho tão interessante. Tudo estava acontecendo e tudo que aconteceu sempre continua acontecendo. Mas Nossa Senhora estava ali nascendo. Nossa Senhora estava crescendo. O plano da salvação estava acontecendo. Só que, gente, Deus trabalha silenciosamente. Você sabe por que cada vez mais as pessoas estão com dificuldade de ouvir Deus? Porque tem muito barulho. Porque tem muito fogo de artifício. Porque tem muita distração. Deus às vezes não está nem falando, Ele está gritando com você que está aqui, com você que está em casa. Ele está gritando. E você e eu não conseguimos perceber porque nós estamos viciados no barulho. Só que Deus, Ele trabalha nos bastidores da sua história. Às vezes quando você acha que está tudo perdido, Deus diz assim: opa, olha aqui, olha a obra-prima que eu fiz. Talvez os seus filhos não sejam perfeitos. Talvez você está decepcionada com você porque você não é uma mãe que você deveria ser, o pai que você deveria ser, a avó, o avô que você deveria ser, o padre que você deveria ser, o missionário que você deveria ser. Mas não perca a esperança em Deus e faz a sua parte, trabalha para fazer a sua parte, para colaborar com a obra redentora de Deus que está acontecendo na sua vida. Mas tenha certeza, no meio da sua família, no meio da bagunça, Deus está. Muitas vezes a bagunça, né? Deus não se esqueceu de você. Nesse mundo ferido pelo pecado, Deus está preparando silenciosamente a salvação.
Nesse mundo no qual tem tanta gente ruim fazendo maldade, tem tanto santo por aí escondido, que no dia da nossa passagem desse mundo a gente vai entender quantos santos que não tem por aí, sabe? Na nossa família, na nossa casa, na nossa paróquia. Santos humildes que estão dando a vida, sabe, gente? Então é preciso que nós saibamos escutar a Deus como Maria escutou. Por que Maria disse sim? Porque ela escutou a voz do anjo. Olha, eu vou ser sincero, se o anjo Gabriel aparecesse para algumas gurias, para algumas meninas aí hoje, o anjo estava falando, elas iam estar no TikTok e não iam ouvir. Gabriel, ei, Fernanda, peraí, mais um vídeo, peraí. Nossa, isso é legal, receita de bolo, você cozinha? Não, por que você está perdendo tempo? É uns vídeos que não tem nada a ver, né? É feito para prender a sua atenção. Eu tenho certeza que se o anjo aparecesse para alguns meninos aí hoje, o anjo ia ficar falando sozinho. Eu acho que o anjo ia comprar um iPhone e ia mandar uma mensagem direct no Instagram para falar com o menino, né? Imagina, umas adolescentes aí hoje ia mandar uma mensagem de texto lá no direct. Por favor, eu gostaria de solicitar, se a senhora tiver um tempo, você poderia ser a mãe de Deus? Aí a menina ia responder, espera só um pouquinho, quantos seguidores ele tem, né? O mundo está tão, me perdoe a analogia esdrúxula, né? Mas o mundo está tão virado que a gente está, sabe, a gente não ouve mais. Nossa Senhora, ela foi o que foi. Claro, ela foi preservada da mancha do pecado em virtude da sua missão. Ela é a arca da aliança, da nova aliança. Ela trouxe Deus, ela é portadora de Cristo, óbvio. Mas ela soube ouvir Deus. Você tem sabido ouvir Deus? Você aqui, você em casa? Porque olha, Deus não fica em silêncio no sentido de que Ele retira a sua presença e a sua direção. A gente enfrenta alguns momentos de aridez espiritual, enfrenta. Mas muitas vezes Deus não está falando com sensações e palavras, mas Ele está falando nos fatos. O Papa Bento XVI, no livro Infância de Jesus, quando ele fala de José, ele fala que por que José é justo, né? O justo é a palavra do hebraico, tissadik, que queria dizer alguém que tem uma fineza espiritual, que está sempre conectado com o eterno, com Deus, né? José, ele estava sempre conectado com Deus. E Maria também. Eles ouviam Deus. Tanto que José no sonho hoje, ele ouviu Deus. Olha, não tenha medo de aceitar Maria, ela não saiu com outra pessoa. O filho que ela está esperando é filho de Deus, é o Emanuel, é o cumprimento da promessa que o seu povo está esperando. Mas imagine, se fosse um adolescente, ia dormir sonhando com um videogame que jogou, não ia ouvir o anjo não, no sonho, não é? De hoje em dia, me perdoe. Nós estamos viciados no barulho, mas a gente precisa ouvir Deus que está falando em todos os momentos, sobretudo no sofrimento. C.S. Lewis, grande escritor cristão do século XIX, XX, dizia que o sofrimento é o megafone de Deus tentando acordar um mundo que está surdo. Muitas vezes Deus permite sofrimentos na sua vida, não é para te punir não, você não fez nada que mereça punição, você não começou uma guerra, mas é para te purificar e te fazer sintonizar-se mais com Ele. Sintonizar-se mais com o Deus que está falando, que está revelando. Gente, e para ter êxito em família, para viver bem em família, a gente precisa escutar a Deus em cada situação. Eu sempre costumo dizer, às vezes a pessoa está vivendo uma luta com o marido, está vivendo uma luta com o filho, e pergunta assim para a gente, como padre, para mim, padre, o que eu faço? É claro, eu estou à disposição para ajudar, para direcionar sempre, com prazer. Mas às vezes eu direciono e às vezes eu falo, filha, reza. Deus quer falar com você. Busca na palavra, busque a Deus. Gente, a gente gasta tanto tempo com futilidade. É vendo série, é assistindo vídeo, é fazendo não sei o quê. A gente precisa é investir o nosso tempo na oração. Investir o nosso tempo na escuta de Deus. Investir o nosso tempo no discernimento espiritual, que é um dom do Espírito, mas também é uma tarefa humana. Você está diante de uma situação difícil, não vai saindo agindo no impulso, para rezar, para escutar Deus, para deixar Deus se manifestar. Deus, Ele quer falar, sempre. E até quando Ele está em silêncio, Ele está falando. Porque o silêncio também é uma forma de falar. Quando uma pessoa briga com você e que você fica em silêncio, ela te xinga e você fica em silêncio, você está dizendo alguma coisa. Eu não quero entrar nessa confusão, eu não quero te humilhar. Tudo bem, eu vou engolir isso aqui para não criar uma confusão maior.
Quando a pessoa espera que você fale uma palavra boa e você não fala, você está dizendo, olha, eu não me importo com você, eu sou indiferente a você. O silêncio também fala. Então Deus, Ele quer falar em todos os momentos, mas é preciso, como Maria, como Jesus, como José, ter essa fineza de alma, essa alma sintonizada. Hoje cedo eu dizia no Sorrindo para a Vida, que a gente precisa criar esse lugar de recolhimento dentro do coração, para estar com Deus. Mesmo no meio do trabalho, esse lugar de silêncio, esse lugar de acolhida, essa manjedoura para acolher Jesus. Porque sem esse silêncio, a gente não consegue ouvir Deus, a gente não consegue colocar a casa em ordem. Eu vou dizer para você que está aqui, você que está em casa, talvez muitas coisas não estão dando certo na sua vida, talvez você só dá tiro na água, murro em ponta de faca, porque você não está rezando o tanto que deveria e não está ouvindo Deus. Se você soubesse o quanto Deus te ama, eu dizia no Rosário da Vitória, sábado lá em São Paulo, aquela frase de Santo Agostinho, que diz que Deus está muito pronto a dar do que o suplicante a pedir, do que quem pede a pedir. Deus quer te dar mais do que aquilo que você quer pedir, que você pode pedir. Ele quer te curar, Ele quer te direcionar, Ele quer te dar força para carregar a tua cruz. Talvez você tenha uma cruz que é imutável hoje, é uma doença de alguém, é alguém que inspira um cuidado, mas Deus vai te dar o remédio certo, o maná de cada dia, na situação que você vive, sabe? É preciso, como Nossa Senhora, se debruçar para escutar a Deus, e escutando dizer o eis-me aqui. Mas quem não escuta não consegue dizer o eis-me aqui. O que Deus quer falar com você hoje que está aqui? O que Deus quer falar hoje com você que está em casa? Talvez Deus está te pedindo já há um tempo. Para de ir nesse lugar que você está indo, que não é mais para você. Pare de andar com essas pessoas. Pare de assistir tal coisa. Talvez Deus já está te pedindo. Vai no médico, busca ajuda. Sai dessa compulsão alimentar, essa compulsão por compra, essa ansiedade. Busca direção espiritual. Talvez Deus já está te pedindo. Sai dessa rede social que está te levando ao pecado, ao adultério, à impureza. Talvez Deus já está te pedindo. Começa a rezar o terço ou o rosário todos os dias. Talvez Deus está te pedindo. Comece um estudo bíblico. Talvez Deus já está te pedindo. Pare de falar mal da vida dos outros. Eu não sei, Deus está falando com você na situação que você vive hoje. Ele te ama muito e Ele nunca te deixa de falar contigo. Nunca. E hoje Nossa Senhora, como uma aurora da salvação, que precede o sol, que é Jesus, está indo, abrindo o caminho para Ele no seu coração. E dizendo para você, escuta o meu filho. Escuta a voz do meu filho. Faz tudo o que Ele te pedir. Ele não te abandona, Ele te ajuda. Vamos ficar em pé? Fique em pé, isso. Quem é esta que avança como a aurora? Quero ouvir você. Temível como exército em ordem de batalha. Brilhante. Brilhante como o sol e como a lua. Mostrando o caminho, solta a voz. Mostrando o caminho aos filhos teus. Levanta os braços, só ergue os braços e canta. Ah, minha alma glorifica o Senhor. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta, solta a voz. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. E proclamando isso, não só o maior para mim, proclamando isso, a gente pode proclamar também. Levanta, põe a mão no coração e diga agora, compadre: o inimigo pode até tentar. O inimigo pode até tentar, Mas nunca vai me derrubar. mas nunca vai me derrubar. Nunca vai derrubar a minha família. Nunca vai derrubar a minha família. Eu posso até cair, Eu posso até cair, mas logo eu vou me levantar. mas logo eu vou me levantar. Eu tenho Maria como mãe. Eu tenho Maria como Eu mãe. tenho o amor de Jesus. Eu tenho o amor de Jesus. Maria passa na frente, Maria passa na frente. pisa na cabeça da serpente, Pisa na cabeça da serpente. intercede junto a Jesus. Intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. A cruz sagrada seja. Levanta os seus braços. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai me derrubar.
Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se a tua fé prevalecer, para sempre vai te atender. Vou me entregar, Vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior. Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Cantar. Maria passa à frente, Pisa na cabeça. pisa na cabeça da serpente, intercede junto Canta a Nossa Senhora. Jesus. Cruz sagrada seja Mais minha forte. Maria, Maria passa à só você, pisa. Forte, intercede. A cruz sagrada seja minha luz. Maria, Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Repita comigo, ó doce Virgem Maria, Ó doce Virgem Maria, entra na minha casa, entra na minha casa, na minha família, na minha família, e esmaga a cabeça da serpente. esmaga a cabeça da serpente. Na minha vida, Na minha vida, na vida dos meus, na vida dos meus. pisa, mãe, Pisa, mãe, na cabeça da serpente, na cabeça da serpente, representada pelos vícios, representada pelos vícios, pelo ódio, pelo ódio, pela divisão, pela divisão, pelo adultério, pelo adultério, pela mentira, pela mentira, pelas enfermidades, pelas enfermidades, pelas brigas. pelas brigas. Vem, mãe, Vem, mãe, como a aurora, como a aurora, trazendo o sol, trazendo o sol, que é o teu filho Jesus, que é o teu filho Jesus, para o seio da minha casa, pro seio da minha casa, para o seio da minha família. pro seio da minha família. Vem, Virgem Maria, Vem, Virgem Maria. eu consagro a minha família a ti. Eu consagro a minha família a ti. As pessoas mais difíceis da minha casa, As pessoas mais difíceis da minha casa, os enfermos, os enfermos, eu consagro a ti, mãe. eu consagro a ti. E a mãe, senhora que é a esposa do Espírito Santo, a senhora que é esposa do Espírito, pela sua intercessão, pela sua intercessão, que cada membro da minha casa que cada membro da minha casa seja agora batizado no Espírito Santo, seja batizado no Espírito, cheio com os dons do Espírito Santo. cheio dos dons do Espírito. Eu me consagro a ti, mãe, Eu me consagro a ti, mãe, junto com toda a minha família. junto com toda a minha família. Jesus, Maria, José, Jesus, Maria e José. a nossa família vossa é. A nossa família, Você vossa. responde mais forte. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Não, você responde agora. Jesus, Maria e José. A nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família, vossa Para é. encerrar, Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Pode ser mais forte.
Ela é a aurora que traz o sol da justiça, que é Jesus.